lugar de encontro não podia ser outro. Na praça da cidade, a música aproximou o Exército Brasileiro e a comunidade. Eu amei, gostei muito, fiquei muito feliz de vocês virem até aqui na Terra Mundial do Açaí. As crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Graça de Fátima, localizada na Vila Maiauatá, em Igarapé-Miri, também tiveram um momento de interação com a força. A caminhada seguiu pelas ruas da vila. O Anthony estava muito curioso para querer saber quem eram as pessoas do Exército, o que eles faziam. Então é um momento muito gratificante para a gente poder receber aqui no nosso vilarejo, conhecer um pouco do Exército, um pouco do trabalho. Achei muito legal. A apresentação musical fez parte da ação cívico-social no município. Foram quase 2.000 atendimentos com clínico geral, ginecologista, dentista, assistente social e farmacêutico. Então, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo, não é? Eu sou Rodolfo Araújo, um dos professores do Centro Metropolitano da Amazônia, do Unifamais, e sou coordenador também do podcast Papo de Dentista, o melhor podcast acadêmico da área de odontologia da região norte. Hoje, a gente tem como início de temporada uma convidada super especial chamada Primeiro Tenente Oliveira. A Tenente Oliveira, ela é cirurgiã bucomaxilofacial e ela é militar efetiva do Exército Brasileiro. E junto comigo tá a Yasmin. Oi, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de odontologia do 5º período e hoje o nosso papo de dentista vai ser sobre missões ribeirinhas. Pois é, então, esse episódio, gente, tem como premissa entrevistar pessoas que por algum motivo, por alguma missão, acessam pessoas que não têm tanto acesso aos atendimentos odontológicos. E dentre essas tantas associações, a instituição Exército Brasileiro é uma das principais. Então a gente começa, primeiro, antes de entrar diretamente no assunto, perguntando para primeiro Tenente Oliveira, de onde surgiu a vontade de ser militar? Conta um pouquinho rápido da sua história. Primeiramente, boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei que hora que todo mundo está assistindo esse vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer principalmente o Rodolfo, a Yasmin, pelo convite. Grande satisfação estar aqui hoje, podendo falar um pouco desse assunto, que é um assunto muito delicado e que deve ter uma grande importância, porque a odontologia é além dos consultórios, é além das quatro paredes. Odontologia é humanização, é por meio de vias hidroviárias, rodoviárias, meios consultórios nas ruas. Então, primeiramente, eu quero agradecer e também para falar um pouquinho do nosso Exército Brasileiro, como que a gente faz nossas missões como cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial da Força. Exatamente. E como eu tive a honra de servir o Exército Brasileiro como oficial temporário dentista também, eu posso ter uma ideia muito clara do que a primeiro Tenente Oliveira vivencia a cada momento, não é? E no Exército, não é, Oliveira, a gente sempre primeiro é militar e depois é dentista, não menosprezando. Com certeza, Rodolfo, eu falo que é uma profissão multiprofissional, porque o dentista já é tudo um pouco, né? Porque a gente precisa ter um grande manuseio técnico para fazer restaurações, um manuseio humanizado para a gente atender nossos pacientes especiais, atendimentos geriátricos, então teórico para a gente saber a classificação das doenças, tudo isso. Além de mais, um ademais que a gente ser militar, que é esse servimento que a gente tem para a população brasileira na defesa da nossa extensão territorial, que o nosso país a gente sabe que tem uma extensão continental. Então, poder juntar essas duas profissões, e cada uma com as suas dificuldades e benefícios, é de grande sonho, de grande realização profissional e pessoal. Maravilha. Então, como a gente vai entrar nessa seara das populações que tem pouco acesso, defina para gente, para quem está te assistindo e provavelmente não sabe, o que significa ACISO. Tá. A CISO é um projeto que a gente tem, que a Força Terrestre Brasileira a gente executa, que é a Ação Cívico-Social.
Qual que é o objetivo dessa ação? A gente fazer o estreitamento do relacionamento do Exército Brasileiro com a sociedade brasileira, principalmente as sociedades mais carentes. Aqui no estado do Pará, que é onde que eu estou servindo no momento, principalmente as populações tradicionais, ribeirinhas e quilombolas. A gente sabe, né, da importância da odontologia para essas pessoas, porque a gente vê a dificuldade de chegar a esse acesso, né? Durante lá a sua ida nessa missão, antes disso, né, como foi que surgiu essa missão? Qual foi o objetivo de vocês para poder fazer essa missão, né, para os ribeirinhos? No mês passado, a gente fez 2 ações cívico-sociais denominadas de Aciso. Uma, primeiramente, foi na cidade de Abaetetuba, e a outra na cidade de Igarapé-Mirim. Então, de Abaetetuba foi uma iniciativa principalmente do Comando Militar do Norte, que eles escolhem cidades em torno de Belém, uma cidade metropolitana, que precisa de algum tipo de apoio nessa condição de saúde e saneamento básico. Então, nosso comando teve com essa iniciativa, com o apoio da 8ª Região Militar, que é a de guarnição de Belém, da gente fazer essa ação lá no período do dia 18 a 22, do dia 19 a 22 de agosto. Aí, como que foi a escolha dessa localidade? Primeiramente, foi porque a gente viu que é uma cidade que tem, em média, de 72 ilhas em volta, uma grande população, e uma população ribeirinha muito carente, principalmente em saúde bucal. Então, a gente viu, desde o nosso planejamento, para a gente fazer essa ação cívico-social em Abaetetuba, que a maior demanda seria odontológica, conversando com os nossos parceiros, porque sempre que a gente faz uma ação dessa cívico-social, a gente tem relações intersetoriais, principalmente com as prefeituras locais, com o Ministério Público, com as secretarias educacionais, de meio ambiente, de saúde, de serviços sociais. E a segunda ação cívico-social que a gente realizou no mês passado foi na cidade de Igarapé-Mirim, onde a gente foi num distrito lá que chama, eu posso até falar o nome do distrito errado, que eu ainda estou aprendendo, que é a Vila Maiauatá. Desculpa se eu pronunciar errado, mas eu estou aprendendo ainda. Então, lá, nesse aspecto de Igarapé-Mirim, a gente foi pela solicitação de um ofício que a gente recebeu do Ministério Público do Pará, que aquela população estava precisando de um apoio, tanto de saúde quanto de saneamento básico. Então, essa foi uma resposta do Comando Militar do Norte ao ofício do Ministério Público. E, Denise, como são as condições de atendimento? A minha primeira pergunta é, como é que você consegue insumos, equipamentos? Como é que você faz esse levantamento de equipamentos, insumos, instrumentais que vocês devem levar para lá? A gente sabe que essas missões, elas são de bastante complexidade. Então, a gente tem grandes desafios. Por quê? A gente tem que ter todo o apoio logístico, principalmente dessa missão. Porque a gente não conta só com os profissionais da área de saúde, mas também outras organizações militares aqui da guarnição de Belém. Então, nessas missões, principalmente, a gente teve apoio do 2º BIS, do Bebanute, do Batalhão de Manutenção de Selva, do Hospital Geral de Belém, várias guarnições, porque cada guarnição ela tem uma peculiaridade. Então, cada guarnição vai ser responsável por alguma coisa, porque a gente leva, principalmente de Abaetetuba, que a gente teve um grande desafio desse aciso, foi que a gente teve uma logística multimodal. O que é essa logística multimodal? A gente teve tanto o transporte via rodoviário, via alça aviária Belém-Abaetetuba, quanto pela via fluvial. Então, a gente tinha uma parte da nossa tropa indo pela via rodoviária e parte da nossa tropa ia via fluvial a partir do nosso ferry-boat e balsa. Porque esse ferry-boat e balsa que levou todos os materiais de grande porte. Por exemplo, barraca, geradores, cadeiras odontológicas portáteis, medicação,
panela, colchão, porque a gente leva toda a nossa infraestrutura do Exército. Então, a gente conta, com certeza, com o apoio das prefeituras, com a infraestrutura em si, principalmente essa que a gente teve na escola, mas a gente também tem um ferry boat, toda a estrutura. Então, a gente tem que levar preocupar desde a logística da alimentação, da onde que a tropa vai dormir, da segurança da tropa, porque a gente vai estar em missão. Então, a gente tem que ter a segurança da nossa tropa, da população que vai ser atendida, além dos atendimentos à população. Perfeito. E muitas vezes essas assisos são em conjunto, né? Com a Marinha e com a Força Aérea. Nessa vez foi só o Exército. Na primeira de Abaetetuba foi somente o Exército, em conjunto com a prefeitura local e as secretarias. Já em Guarapé-Mirim, a gente teve a ação em conjunta, que a Marinha também estava nessa ação, realizando uma ação na cidade, mas não foi uma ação em conjunta. Cada força exerceu uma parte. A gente do Exército fez esse atendimento principalmente na vila de Maiauatá, nos dias 28 e 29 de agosto, e a Marinha fez outras ações dentro da cidade também. Fora o serviço odontológico, né, que vocês ofereceram, teve algum outro serviço de saúde ou apenas esse? A gente leva os nossos serviços, os nossos atendimentos, a gente atendeu tanto atendimentos médicos, contando com os pediatras, ginecologistas, cirurgiões gerais, clínica médica. Da parte odontológica, a gente levou 5 dentistas, sendo esses 3 cirurgiões dentistas militares e 2 civis da prefeitura, com essa parceria que a gente tem. A gente teve também a ação de farmácia para vacinação, de cívico-social, de fazer documentação, de alistamento. Temos também psicólogos, serviços sociais. Então, é uma ação que envolve tudo, desde a saúde mental, física e psicológica. Sensacional. E os principais procedimentos odontológicos usados? Ou melhor, feitos lá? Eu imagino que deve ter muita coisa que não pode ser feita em algo tão, entre muitas aspas, improvisado dessa forma. O atendimento é bastante diferente do que a gente é acostumado numa cadeira odontológica, porque não tem ar-condicionado, não tem a cadeira, não tem mocho, então tudo é muito bem adaptado. A odontologia, sem sombra de dúvida, foi a área dos 2 assisos que a gente viu que foi maior destaque, porque a gente viu que tem uma carência muito grande dessas populações ribeirinhas com a saúde bucal. A gente entende que, às vezes, essa precariedade seja por causa da distância, da dificuldade de locomoção, de às vezes chegar um cirurgião dentista lá, às vezes pode ser pelo tratamento do cirurgião dentista foi um pouco mais oneroso para essa população não ter essa condição. Então, nos 2 assisos que a gente realizou, a gente, sem sombra de dúvida, a odontologia foi o carro-chefe desses 2 assisos, tanto que a Força sabe a importância da saúde bucal hoje para essas populações carentes. E sobre os procedimentos, a gente já realiza tudo que está lá. Já que a gente está lá, a gente vai tentar fazer o máximo que a gente... Tudo que é possível, Tudo que é né? possível. Então, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial. Então, desde extrações, que foi o nosso principal carro-chefe. Então, os dois assisos, os maiores procedimentos que a gente fez foi extrações dentárias. E depois, restaurações e limpeza. Sendo que, em média de atendimento por dia, era em média de 160 atendimentos por dia. Então, é um atendimento bem diferenciado, é um atendimento mais direto, mais focado. Não quer dizer que ele não seja de qualidade, porque ele é de qualidade, mas ele é um atendimento mais direto, mais flexível, um pouco mais difícil pelo lado ergonômico do cirurgião dentista, porque a cadeira é portátil, a aspiração não aspira tão bem, porque não tem bomba a vácuo, que é com compressor. Então, tem algumas dificuldades, mas não quer dizer que a gente menospreze a qualidade, e nem a cadeia asséptica. Sem dúvida, sem dúvida. É vibrante o trabalho de vocês. Eu tive a oportunidade de fazer algumas também quando eu fui militar. Mas também, por outro lado, é lamentável que a gente veja tanta gente ainda sem acesso, não é?
Com certeza. É porque eu acho que como a saúde bucal, no âmbito do SUS, se transformou em política pública recentemente, então a gente sabe que antes a saúde bucal não era tratada como um direito a todo cidadão brasileiro baseado na Constituição da Lei 8080. Então, a partir dessa entrada da saúde bucal na Lei Orgânica do SUS, então acredito que agora a população está tendo esse acesso maior a essa saúde bucal e a importância que a saúde bucal tem. Porque é sempre o que eu falo para os meus pacientes, que a saúde começa pela boca. Porque é o órgão que a gente conversa, fala, deglute. A alimentação em si começa pela boca. Então, como que você vai ter uma boa absorção de nutrientes, uma boa saúde geral do seu corpo, se a sua saúde bucal não estiver bem? Então, hoje a gente vê a importância da saúde bucal e eu fico bastante feliz em poder ver essa mudança na odontologia que a odontologia está tendo nesses anos. E as informações que você falou tão bem da saúde bucal agora, e hoje está mais do que provado a relação dela com outros órgãos do corpo, com a saúde geral do ser humano, inclusive com a saúde mental, que está muito em voga hoje em dia, não é? Então, eu lembro você falando e eu lembrando das minhas assisos, que eu acho que foi num lugar que você ainda não foi. Você falou numa palestra brilhante que você acabou de dar aqui no auditório do Unifamais, dos locais que você foi, mas eu acho que você não foi em Tiriós. Você já ouviu falar? Então, Tiriós é uma tribo indígena que fica ali na fronteira com o Suriname, e na época que eu servi, de 2010 a 2018, era o que a gente fazia. A gente fazia exatamente isso lá com indígenas. Então, a gente pegava o avião Hércules da Força Aérea para chegar até lá e fazia basicamente o que vocês fazem. É uma nobre missão, né? Uma excelente eu missão, acredito que tem todos os seus desafios logísticos, com certeza, mas a gente servir essa população, podendo levar um pouco de acalento, mesmo que não seja um tratamento, mas uma palavra amiga, um braço amigo, que é o nosso lema do Exército. Eu acho que é muito gratificante a gente poder olhar esses pacientes mais carentes, essas populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, e a gente poder dar um pouquinho de dignidade e mostrar para eles que a gente está aqui para servi-los, porque assim como qualquer outro, eles também são cidadãos brasileiros e a gente está aqui para isso. Eu, como estudante de odontologia, fiquei fascinada com as histórias que você contou agora e, assim, na minha percepção de que você falando, foi uma missão de humana, né? Tanto para você como para as pessoas que receberam aquele atendimento. Eu acho que foi especial e deve ter tido algum momento em que você parou e pensou, né? Meu Deus, olha a minha importância para essas pessoas. E eu acho que tanto eu como os estudantes, né, daqui da Unifamais, que estudam odontologia, a gente se interessa muito em saber como foi a sua experiência, qual foi o aprendizado que você tirou disso, como foi para você lá no dia a dia, atendendo, ouvindo, porque eu acredito que, eu sempre falo que nós, da odontologia, somos também psicólogos, porque a partir do momento que o nosso paciente chega, ele se sente à vontade, não em contar, né, a dor dele, mas também em se abrir para nós. Então, eu queria saber de você como foi essa experiência, para você pessoal mesmo. A minha experiência pessoal, sem dúvida, é muito gratificante. Uma das imagens que eu lembro é eu voltando do segundo dia de Assis de Abaetetuba, porque a gente estava instalada em Abaetetuba, no tiro de guerra, e a gente tinha que fazer esse deslocamento ainda por 40 minutos via fluvial, nas lanchas rápidas. Então, no segundo dia de atendimento, depois de quase 200 atendimentos, muito cansada, por causa da condição que a gente... Por causa da ergonometria, que não é da melhor possível, e como a gente atende desde criança, desde pessoal com cadeira de roda, desde pessoas mais idosas, então a gente atende a toda a população, a gente volta muito cansado. E uma coisa que me fez me lembrar aqui agora é eu voltando da lancha, voltando para a cidade, para conseguir dormir, para ir no outro dia, e só agradecendo a Deus pela oportunidade de eu estar vivendo isso, porque eu sou de Goiânia, Goiás, então nunca tinha vindo aqui no norte, então eu não conhecia a Amazônia, não conhecia a população de vocês, a cultura de vocês, então para mim foi bastante gratificante de falar assim, nossa, onde Deus me colocou aqui para servir, para levar
o que for de melhor, tipo um acalento, uma palavra amiga, uma restauração, uma exodontia ou básico, um kit de higiene para essa população. Então é muito gratificante você poder. Você esquece de toda a dificuldade, de todo o cansaço, de tudo isso. Você esquece que você vê que você tem um propósito. Então você consegue realizar e visualizar o propósito que você tem, como cidadão, principalmente, como cirurgião, dentista e como militar. Sensacional, era exatamente o que eu sentia. Às vezes a gente se arrependia de estar num determinado momento pela preparação tão difícil que muitas vezes não é? E depois, quando volta, a gente sente essa recompensa. Mas, ainda falando da vida odontológica militar, tenta resumir para a gente como é que é ser um dentista militar no dia a dia. É bastante complexo, porque você, além de ser dentista, você também é militar. Então, a gente tem várias outras funções. Então, você tem que ter uma flexibilidade muito grande para conseguir se adaptar. E eu acho que a palavra-chave seria adaptação, porque muitas coisas você não vai saber fazer, mas de acordo com o tempo e com a sua vontade, com a sua disciplina, com a sua hierarquia, você vai adaptar e conseguir desenvolver essas funções. Então, hoje, eu sirvo aqui no Hospital Geral de Belém, sou cirurgião bucomaxilo. Então, além da minha parte cirúrgica, como odontóloga, eu também tenho outras missões no hospital, como nessas ações cívico-sociais, como missões de formaturas, de apoio, outras missões mais operacionais, de acalento militar. Então, isso que é bonito da profissão, porque a gente sempre pode ser o melhor das duas profissões. Eu me lembro que quando eu era militar, a gente ouvia falar que a gente é militar 24 horas por dia. Você pode desligar o celular, tenente? Não, não posso. Me explica por Não, quê. que acontece? Quando a gente faz o juramento, a bandeira e a servir a pátria, a gente é militar 24 horas. Então, a gente sempre está pronto. O militar sempre vai estar pronto para qualquer tipo de missão. Então, mesmo que eu não esteja de serviço, na hora do serviço, que eu não esteja no hospital ou que esteja com a minha família, se a nação, se o exército precisar de mim, eu estarei ali de prontidão para ele. Então, nossa força sempre é uma força que está 100% pronta. O nosso podcast nas redes sociais tem mais de 3 mil assinantes, mais de 3 mil seguidores e temos mais de 1.000 no YouTube. O que você falaria para essas pessoas? Nesse momento deve ter milhares de pessoas te assistindo, muitos fora do norte, nós temos vários seguidores de todo o Brasil, professores, inclusive, e muitos acadêmicos ou não acadêmicos que estão começando. Então, qual a mensagem que você daria para essas pessoas, terminando aqui a nossa incrível conversa e já agradecendo imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção, em nome da capitã Ana Lília, que é uma grande amiga, em nome do diretor do Hospital Geral de Belém. Quais são as suas considerações finais sobre a odontologia militar de hoje? Minhas considerações finais, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de fazer o convite para todo mundo que esteja me assistindo, para conhecer melhor a sua força, conhecer a força que defende o seu país, que defende você. Então, fica aqui o convite para vocês também fazerem parte dessa missão tão nobre que é, e para vocês conhecerem melhor. E fica aberto para vocês qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui no final. O Rodolfo também pode passar depois para eu passar essas informações. Mas o meu convite vem fazer parte da força junto com a gente. Vem ser irmãos de fardas, vem fazer essa nova missão, porque é muito gratificante a gente poder servir tão bem a nosso país, a nossa população. Então, acho que não tem nada mais gratificante do que a gente ter um propósito desse na vida. Perfeito, gente. Então esse foi o nosso primeiro episódio no podcast Papo de Dentista, não é? Recebendo a primeira-tenente Oliveira. Fiquem atentos, daqui a pouco vai estar disponível no YouTube. Agradeço minha amiga Yasmin
pela parceria. Agradeço mais uma vez a Tenente Oliveira. E aqui depois vai mostrar as redes sociais dela, o contato dela, se ela assim o permitir. E vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Até a próxima. Tudo pela Amazônia, selva. Selva!